Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos aqui em Provérbios 5, 21, 22 e 23. Um lindo trecho da palavra de Deus que fala sobre disciplinas que evitam pesadelos. Esse é o nosso tema de hoje, disciplinas que evitam pesadelos. Nós vamos falar sobre a questão do perigo, da falha moral, a necessidade de compreender qual foi o dom depositado em nós e qual deve ser o caráter formado na medida em que nós caminhamos na presença de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você, que a graça e a paz do Senhor habite ricamente no vosso coração e que o Senhor nos abençoe nessa jornada linda através do texto sagrado da palavra de Deus. Provérbios 5, 21, 22 a 23 diz: porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Vou repetir: porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele observa, estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Veredas aqui são caminhos, escolhas, decisões, trilhas que nós vamos caminhar, trilhar na nossa vida. 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Olha só, vou repetir: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Olha só o que a falta de disciplina e a loucura pode levar na vida de uma pessoa. Levar ela à perdição, por isso que a Bíblia diz perdido, e cambaleia, ou seja, uma vida instável, inconstante, sem conquistar nada, porque infelizmente morrerá pela falta de disciplina ou pelas suas iniquidades que o prenderão, e o seu pecado serão como cordas que vão ataviar, atrapalhar, embaraçar e arruinar a sua vida. Essa é a vida do perverso, daquele que não tem Deus no coração, daquele que não tem domínio próprio, não tem o Espírito Santo governando a sua vida e o seu coração. Mas lembre-se, os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Que caminhos você tem trilhado? Que escolhas você tem efetivado na sua vida? Então nós vamos ver aqui essas questões de falha moral, as disciplinas que evitam pesadelos. Isso está em todo o capítulo 5 de Provérbios, desde o versículo 3 ao 23. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus, pessoas, que já caminharam com Jesus, arruinaram a sua própria vida e também acabaram até, às vezes, estragando a vida de outras pessoas por causa de falhas morais, da imoralidade. O caráter tornou-se uma questão importante hoje, sempre foi na história do homem, mas hoje, mais do que nunca, precisamos tratar, falar sobre a questão do caráter. Precisamente por causa do grande número de pessoas envolvidas com o mundo político, o mundo empresarial, o mundo religioso, que infelizmente caíram moralmente. Então, sem dúvida, a guerra espiritual desempenhou um papel importante na vida de dezenas de milhares de pessoas que acabaram falhando. Eles caíram em parte porque o inimigo, Satanás, os seus demônios, também fizeram deles alvos dos seus ataques. Não vigiaram, não cuidaram e acabaram tombando na falha moral. Esse tipo de gente precisa lembrar que influenciam muitas outras pessoas. Toda pessoa que exerce influência, liderança em alguma esfera de autoridade acaba influenciando muitas outras pessoas além de si mesmo. Ou seja, às vezes o tombo delas não faz cair só elas, mas acaba levando um monte de gente nas suas falhas também morais. Elas nunca caem sozinhos, acabam envolvendo outras pessoas ao seu redor. E também precisam perceber que o processo de substituição, às vezes dentro da liderança,
é lento e difícil, muitas vezes, de substituir aquelas pessoas que falharam moralmente, aquelas pessoas que caíram e tombaram em pecados sexuais ou imorais. Então, como é que podemos cuidar para não cairmos? Como é que nós, eu, você que está me assistindo, podemos cuidar, vigiar, para que nós não sejamos os próximos a tombar, a cair? Em primeiro lugar, nós devemos cuidar para não darmos mais ênfase nos dons do que no nosso caráter. Tem muita gente que dá muita ênfase nos dons, que são capacidades, talentos, virtudes que as pessoas têm, do que o caráter. Eu já ouvi certa vez de um homem de Deus que influenciou muito a minha vida, que a unção é aquilo que levanta a pessoa de Deus, mas o caráter é aquela que sustenta essa pessoa na posição que Deus tem para ela. Então, temos a tendência, infelizmente, doentia de ver e recompensar mais os dons, as capacidades, os talentos, as virtudes, do que o caráter. Mas ambas as coisas devem ser desenvolvidas. Dom, mas também o caráter. O caráter, na verdade, mais do que o dom, porque o dom pode aparecer externamente. O caráter é uma vida interior, é uma escolha moral lá dentro do mais profundo do nosso coração. Então devemos ter o seguinte equilíbrio, que se quisermos concluir bem a nossa missão, terminarmos bem a jornada pela qual Deus nos colocou nessa vida, nós precisamos entender que Deus deposita dons nos seres humanos, mas o caráter precisa ser formado. Então, o que eu preciso ser para que esses dons que foram depositados se transformem também em caráter formado? Primeiro, o que eu sou? E aí eu preciso ser, se eu quero realmente fazer a diferença na minha geração, se eu quero ser uma pessoa usada poderosamente por Deus, o que eu sou? E a primeira resposta tem que ser humilde. E o que eu devo fazer para formar esse caráter? Eu preciso aprender a confiar em Deus. Não confiar no meu braço forte, nem confiar, em fulano, ciclano, mas sim confiar em Deus. E qual vai ser o resultado disso? O poder de Deus sobre nós. Então, se eu sou humilde e se eu confio em Deus, como resultado terei o poder de Deus na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Então, lembre-se disso, é o poder de Deus, é a graça de Deus que faz a diferença na nossa vida. Segundo lugar, o que eu preciso ser para ter um dom depositado e um caráter formado? Eu preciso ser visionário. Visionário com relação à minha vida, com relação ao futuro, com relação àquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Preciso ser visionário. E o que eu devo fazer? Definir metas, alvos para a minha vida. Quem não sabe para onde vai, fica igual uma barata tonta buscando sentido para a vida. Então defina metas na sua vida, é o segundo princípio que eu quero te ensinar. E como resultado, teremos um estado de espírito elevado. Um estado de espírito elevado. Uma vida com propósito, uma vida de excelência, uma vida com significado. Esse será o resultado se eu for visionário, se eu fizer definir metas na minha vida, alvos claros, e vou ter como resultado um estado de espírito elevado, uma vida de excelência. Amém? Já dizia um grande pregador norte-americano, quanto mais claro for o seu alvo, maior será a sua fé. Vou repetir, quanto mais claro for o teu alvo, maior será a tua fé. Outra terceira virtude, terceira característica que precisamos ter naquilo que nós somos, o que eu sou, é convicção. Convicção é o terceiro aspecto que devo desenvolver na minha vida para que o dom depositado se transforme em caráter formado. Convicção, terceiro aspecto. E o que devo fazer? Fazer aquilo que é certo. Quem tem convicção, e o crente, ele não é movido por sentimento, nem emoções. O cristão verdadeiro, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele é movido pelas suas crenças e valores, pela sua convicção em Deus, pela sua fé. Nós não nos movemos por aquilo que vemos, nos movemos por aquilo que cremos. Por isso a convicção é tão importante
e o que nós devemos fazer é fazer aquilo que é certo. Sempre antes de uma decisão, de algo a fazer, será que isso é certo do ponto de vista de Deus? Será que eu posso fazer isso? Será que isso tem a ver com a minha convicção, com a minha fé? Tem relação? Vai abalar, detonar, destruir a minha fé ou não? Vai melhorar o meu relacionamento com Deus? Fazer o que é certo. E como resultado, nós teremos, formando o nosso caráter, a credibilidade. Credibilidade. Será que você é uma pessoa com credibilidade? Será que você tem crédito na praça? Será que você tem crédito e confiança no coração das pessoas? Então, se queremos ter um dom depositado, mas um caráter formado, precisamos ter como pessoa humildade, visão e convicção. Vou repetir: humildade, visão e convicção. E o que podemos fazer com relação a isso? Confiar em Deus, definir metas na nossa vida e fazer aquilo que é certo. E como resultado, o que nós teremos dessas três princípios que nós ensinamos hoje? Poder de Deus, um estado de espírito elevado e credibilidade no nosso coração, no coração de Deus, no coração das pessoas ao nosso redor. Lembre-se, a falha moral é uma tragédia na vida do ser humano. Por isso precisamos de disciplina pessoal, domínio próprio, gerado pelo governo do Espírito Santo nos nossos corações, para evitar pesadelos, quedas, tragédias, como diz a Bíblia Sagrada. Ai de quem vir os escândalos, que você não seja motivo de escândalo. Pelo contrário, que a sua vida seja uma manifestação da graça, do amor, da glória do Senhor, do resplendor, da luz do Evangelho no coração de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Lembre-se daquilo, leia aí na sua casa toda Provérbios 5, vou repetir 5:21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Iniquidade é pecado, é transgressão. E com as cordas do seu pecado será detido, embaraçado, ataviado. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, ficará perdido e cambaleante. Então, não é o que Deus quer de você, essas situações. Lembre-se, a falta de disciplina gera loucura, perdição e uma vida cambaleante. Não queira isso para você, pelo contrário, seja uma pessoa com domínio próprio, self-control, e com disciplina pessoal no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério, exercendo generosidade e abençoando o nosso ministério pastoral. Também no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais. Também deixa aqui nos comentários aonde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração. Será que você está de pé ou tombou, caiu? Será que você já se levantou no Senhor, aprendeu lições com erros e falhas do passado? Escreva aí para nós qualquer pedido de oração, qualquer necessidade. Também queremos estar orando pela sua vida, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni e é uma alegria estar aqui conectado com você, ensinando, trazendo para você sempre um conhecimento bíblico, assuntos diversos da vida cristã, da teologia, da palavra de Deus, para abençoar o teu coração. Desde já quero mandar um abraço para Romilda Ruiz, nossa querida Romildinha, Ema Guazelli, a Gisele, fisioterapeuta, a Márcia Seuli, a Jaque, a Nila Flore, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Você que entrou no finalzinho dessa live, desse vídeo, vai ficar disponível aqui no Instagram, Facebook, YouTube. Igreja Casa na Rocha sempre está lá disponível para que você possa crescer, florescer, se desenvolver no Senhor. Nós temos os nossos canais do YouTube e também no Spotify, mais de 3.200 vídeos para você aprender, crescer, se desenvolver. Tem assuntos diversos da vida cristã, da teologia, de pregações maravilhosas, ensinos, aulas,
tudo quanto é coisa para que você cresça, floresça e se desenvolva no Senhor. Nos ajude apertando aqui no aviãozinho, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, dá um joinha, escreva aí embaixo o que Deus falou no seu coração, da onde você está nos assistindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, PR Giovanni, e o outro canal é Igreja Casa na Rocha, tá bom? Um grande abração, quero terminar orando pela sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde nessa manhã preciosa que Deus tem para nós. Pai, no nome de Jesus, colocamos todas as necessidades daqueles que nos assistem aqui pela live, irmãos preciosos de tudo quanto é lugar, Pai, são tantas e tantas, milhares de pessoas que nos assistem através das redes sociais, diariamente, Pai, centenas de pessoas assistem os nossos materiais e nós te louvamos e te agradecemos pelo carinho dos irmãos, por cada um deles, ó Deus, terem essa fome e sede por ouvir a Tua palavra. Gera em nós, ó Deus, como aprendemos hoje, disciplina, domínio próprio, dons naturais e sobrenaturais, mas caráter seja formado na nossa vida. Pai, gera humildade, visão espiritual e convicção em Deus, a fim de que possamos confiar em Deus, definir metas, mas também fazer aquilo que é certo no nosso dia. E termos como resultado o poder de Deus, um estado de espírito excelente, e também credibilidade no teu coração e no coração das pessoas ao nosso redor. Pai, nos ajude a nunca sermos um escândalo para o teu reino diante do Senhor, pelo contrário, que possamos andar na linha, no trilho de vida eterna, possamos fazer escolhas sábias no nosso dia a dia, nos livrarmos de todo e qualquer pecado, embaraço, atavio. Ajuda-nos, nos dá força, graça diante das tentações e corrupções desse mundo, que possamos nos separar para Ti, nos consagrar para Ti. Vivemos uma vida piedosa, consagrada, dedicada aos pés de Jesus, trilhando o caminho de vida eterna e Te agradecendo de todo o coração por tantas graças, tantas bênçãos recebidas. Pai, abençoa os nossos amados irmãos nas suas necessidades. Envia um anjo, Pai, com o milagre, com a resposta que eles necessitam. Derrama a Tua graça e forma em nós o caráter de Jesus, as virtudes de Jesus, os dons, talentos e capacidades de Jesus, para que possamos promover, sinalizar o reino de Deus e promover a glória de Deus por onde nós formos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Gemima também. Deus te abençoe, querida. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Um abraço. Beijão. Deus os abençoe.